Graça e paz. Eu sou Rafael Fernandes. Nós iremos dar continuidade ao estudo no livro do profeta Jeremias. Hoje nós estaremos vendo os versículos 11 até o final do capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: a visão da vara de amendoeira. Veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão. E cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o chamamento do profeta Jeremias, as responsabilidades que ele teria como profeta. Vimos também as implicações que isso teria em sua vida. Vimos as desculpas que ele apresentou. Ele disse que era muito novo, que não sabia falar. Deus então capacita o seu servo. Ele também revela a Jeremias que desde antes do seu nascimento, ele já era a pessoa que Deus havia escolhido para cumprir essa missão. Logo após a confirmação, então, do chamado de Jeremias, dos versículos 1 até o versículo 10, Deus ele traz duas visões que irão traçar o plano para o ministério de Jeremias. E é justamente o que corresponde ao versículo 11 até o versículo 19. São duas visões maravilhosas que vão mostrar tudo aquilo que Deus irá fazer na vida do seu profeta e também na vida daquela nação. Jeremias ele seria uma voz solitária no deserto. A sua mensagem seria rejeitada. Ele seria rejeitado. E o Deus que o comissionou já havia sido rejeitado há muito tempo por aquela nação. Nos moldes atuais, Jeremias ele seria, digamos, um pastor fracassado. Sabe por quê? Porque nós costumamos medir o sucesso de um ministério pelos frutos que ele apresenta. Mas para Deus, o sucesso do ministério está em cumprir a sua palavra. E foi justamente isso que Jeremias fez. Ele cumpriu cabalmente a missão que fora dada por Deus. Ele anuncia a sentença, anuncia o juízo de Deus. Ele foi rejeitado, a sua mensagem foi rejeitada. E o Deus que mandou ele anunciar essa mensagem também foi rejeitado. É difícil para o profeta anunciar uma sentença, mas ainda assim, ele precisa cumprir a vontade de Deus. Jeremias era um solitário profeta, odiado pelos reis, pelos sacerdotes, pelos nobres e pelo povo. Entretanto, Jeremias sabia que ele não foi chamado para agradar a homens. Sabia que ele não foi chamado para amenizar o juízo de Deus. Muito pelo contrário. Jeremias foi chamado para pregar a verdade de Deus, ainda que essa verdade seja a punição por causa dos pecados de uma nação que abandonou ao Senhor. Jeremias era o arauto
que anunciara o juízo de Deus, que anunciou a sentença que estava se aproximando. Essa era a missão de Jeremias. Não era pregar prosperidades, curas, embora a cura que ele prega é a cura do coração. Embora a prosperidade que ele pregue é a prosperidade de estar na presença do Senhor, servindo a esse Deus, buscando nele tudo aquilo que é necessário para o arrependimento. Deus deixa claro para Jeremias que ele não é o dono da mensagem. Jeremias é apenas o canal que a mensagem será transmitida ao povo. E ao estudar os profetas do Antigo Testamento, descobre-se que a mensagem deles era entretecida por 3 verdades. Primeiro, pecados do passado. A nação desobedeceu à lei do Senhor. Eles eram chamados a olhar para trás, para aquilo que eles haviam feito no passado. Eles haviam pecado contra o Senhor. E diante do pecado que eles haviam cometido, eles agora tinham responsabilidades no presente. O povo deveria arrepender-se dos seus pecados. Ou então Deus mandaria juízo, mandaria a disciplina, mandaria a destruição daquela nação. E por que eles precisavam se arrepender? Porque caso não houvesse arrependimento, não haveria esperança para o futuro. Queridos irmãos, Deus virá um dia e Ele irá estabelecer o seu reino glorioso para todo sempre. Reino esse que já se iniciou no coração daqueles que clamam a Ele, que se arrependeram dos seus pecados. Então, eles haviam cometido um pecado no passado. Deus, no presente, por meio do seu profeta, anunciou a sentença, dando o caminho do arrependimento e do perdão. Eles deveriam então arrepender-se, caso contrário, eles não teriam um futuro glorioso. Caso contrário, eles seriam destruídos por causa dos seus pecados. Por causa da mensagem, Jeremias foi considerado um traidor. A mensagem que Deus concedeu a Jeremias não era nada animadora ou esperançosa. Muito pelo contrário. Era uma mensagem de juízo. E é justamente por isso que Jeremias é considerado um traidor. Consequentemente, ele foi perseguido, detido e aprisionado. Fato que ocorreu mais de uma vez em sua vida. Judá havia abandonado a verdade de Deus. E por causa deste abandono, estavam desafiando o Deus verdadeiro. Estavam afrontando a sua lei. E por isso, eram passíveis da disciplina do Senhor. Eles afrontaram a Deus com as suas vidas, com os seus pecados, com a sua malícia. E Deus precisava discipliná-los. Assim como Ele precisa nos disciplinar hoje quando pecamos. E Deus trouxe a palavra a Jeremias em 3 ocasiões no primeiro capítulo. Na primeira vez, Deus falou no micro, no pessoal, falou somente a Jeremias. No versículo 1 ao versículo 10, a palavra está direcionada ao profeta. Foi uma palavra direcionada a Jeremias, aquilo que ele iria fazer, aquilo que Deus planejou para a vida dele. As outras 2 vezes que Deus falou foi no macro, no âmbito nacional, naquilo que ele iria fazer nacionalmente. Dos versículos 11 ao versículo 19. E Jeremias ele aprendeu 2 coisas diante das profecias dadas por Deus. No micro, na sua vida pessoal, ele aprendeu que as suas desculpas e argumentações não foram o suficientes para convencer a Deus de que ele não era o homem certo para a missão. Deus é soberano no micro, no pessoal, na vida de um homem. Mas Deus também é soberano no macro, no nacional, no mundo. Ele não falha. A segunda coisa que Jeremias aprendeu é que a palavra de Deus não falha. Assim como não falhou na vida dele,
que Deus o havia escolhido antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo do seu nascimento, também não falharia na sentença que ele estava anunciando para Judá e Jerusalém. A palavra de Deus não falha. Não podemos perder isso de vista. Deus é soberano e Ele agirá no tempo certo. Há uma semelhança muito importante entre Jeremias e o rei Josias. Ambos eram muito jovens quando foram comissionados por Deus para cumprir seus propósitos. Apesar da pouca idade, ambos possuíam integridade e caráter para obedecer à vontade de Deus. Deus, mais uma vez, mostra que a história está em suas mãos, pois, quando aqueles que deveriam ensinar a lei falharam em sua missão, ele então levantou os jovens para corrigir o caminho dos homens e os fazerem voltar ao caminho certo. Josias, com as reformas externas, e Jeremias, com a reforma interna, uma reforma no coração daquelas pessoas. Em sua primeira visão, Deus usa um jogo de palavras para chamar a atenção de Jeremias. A palavra hebraica para amendoeira é saked, enquanto a palavra vigiar ou acordado é soked. Deus chama a atenção de Jeremias para o fato de que ele está sempre acordado para velar sobre a sua palavra e cumpri-la. E eu pergunto, qual é essa palavra? Deus havia entrado em aliança com o povo, e mesmo que eles falhassem, Deus cumpriria sua promessa. A nação estava sendo convocada a confiar em Deus. A nação estava sendo convocada a abandonar seus pecados e a experimentar as bênçãos do arrependimento. Precisamos lembrar da promessa que fizemos a Deus e que Ele está vigiando, acordado para cumprir a parte dele. Nós também precisamos cumprir a nossa parte. Mas, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E é por isso que Ele precisa enviar o juízo, enviar a sentença, para que nós venhamos nos corrigir, ou sermos corrigidos em meio às tribulações, para voltar à obediência, voltar ao primeiro amor, voltar a cumprir a aliança estabelecida com Ele. E o que é que Deus prometeu àquele povo? Deus ele prometeu duas coisas. Primeiro, Deus prometeu bênçãos sem medidas. Deus prometeu proteção e provisão, dentre muitas outras bênçãos, se eles obedecessem, é claro. E foi exatamente o que Deus fez durante toda a jornada dos hebreus no deserto, até a conquista da terra prometida. Nós vemos Deus cuidando do seu povo, dando tudo o que era necessário, quer seja de proteção, alimento. Vemos Deus sendo de fato um Deus provedor para aquele povo. Mas mesmo assim, vemos esse povo falhando. Vemos esse povo se afastando de Deus, indo após outros deuses. E aqui e ali Deus precisando corrigi-los para que eles voltassem ao primeiro amor. Deus também prometeu discipliná-los caso eles desobedecessem. Eles haviam, queridos, entrado em aliança com Deus. E ao quebrar essa aliança, precisavam ser disciplinados. Eles se aproximaram de Deus, mas depois o abandonaram. Muitas vezes nós agimos assim. Nós somos chamados à presença de Deus, o conhecemos, fazemos a aliança com Ele e depois rompemos essa aliança. E ainda assim queremos que nada de mal nos aconteça. Vamos ver que essa nação, ela praticou o sincretismo, ela usava Deus apenas quando era conveniente. Mas isso é idolatria, isso é pecado contra o Senhor. E eles então seriam disciplinados por causa disso.
nós não podemos ignorar o fato de que a disciplina de Deus ela não visa a destruição. Pelo contrário, ela visa a restauração da confiança. Ela visa também a restauração do temor. E por último, a restauração da obediência. Então, quando Deus nos disciplina, Ele faz com que nós voltemos a confiar nele, que nós venhamos ter temor e que nós venhamos obedecer. O temor está ligado ao respeito, à honra que deve ser dada a Deus. A disciplina ela deve também nos levar ao estado de humilhação. Porque eles tiveram várias oportunidades para se arrependerem de seus pecados. E mesmo diante da iminência do juízo, eles escolheram afrontar a Deus com seus pecados. Eles escolheram fechar os olhos para a mensagem de Jeremias. Eles escolheram fechar o coração. Por isso, assim como a amendoeira florescia em janeiro, indicando que a primavera se aproximava, Deus também cumpriria suas promessas no tempo determinado. Deus oferece, queridos, o caminho. O caminho que Deus oferece é o caminho do arrependimento sincero. Porque a sua palavra diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. O Salmo 51, versículo 17, expressa essa verdade. Davi, após cometer aquele terrível pecado, ele chora diante de Deus. Sinceramente, pede perdão pelos seus pecados. E Deus o aceita. Jeremias, queridos, sabe que a palavra de Deus ela não falha. Tudo o que ele anunciou se cumprirá. Aos olhos humanos, algumas sentenças de Deus são impossíveis. Entretanto, Deus não age segundo as nossas leis. Deus ele não age segundo a nossa ótica, segundo o nosso conceito. Deus, queridos, tem o seu próprio meio de tornar tudo possível. Ele é soberano. Então, aos nossos olhos, tudo aquilo que Jeremias estava anunciando era impossível. É por isso que eles acham que Jeremias está louco. Não tem condições daquilo que ele está anunciando acontecer. Jeremias, ele anunciou a destruição por um povo que naquela época era insignificante. Quando Jeremias anuncia a sentença, o exército dominante era a Assíria. As tribos do norte, eram os babilônicos. Eles não eram uma grande potência militar quando Jeremias anuncia a sentença. Por isso, todos chegaram a uma única conclusão: Jeremias está louco. Todavia, daquele momento em diante, os babilônicos seriam os servos de Deus que no tempo determinado trariam a disciplina do Senhor. Essa era a missão de Jeremias, anunciar que os babilônicos agora eram servos do Senhor. É por isso também que não somente considerado louco, mas Jeremias também é considerado um traidor da nação. Mas aos olhos humanos, e politicamente falando, as pessoas olhavam para aquilo que Jeremias estava dizendo e diziam: ele é um louco. Como as tribos do norte, um povo insignificante, pode destruir essa grande potência? Nós esquecemos, queridos, que é Deus quem fomenta aquele crescimento dos babilônicos. Eles seriam os servos de Deus para trazer a disciplina, para trazer o juízo sobre a sua nação. A mensagem de Jeremias era uma mensagem louca para um povo louco que abandonou ao Senhor. O povo de Judá viveu o suficiente para assistir a Assíria ser derrotada e o Egito ser paralisado, enquanto a Babilônia crescia em poder e as palavras de Jeremias se cumpriam. Os falsos profetas anunciavam paz, mas nunca chamavam o povo ao arrependimento. Sempre traziam palavras que agradavam ao povo, mas nunca anunciavam a sentença de Deus. E esse foi o erro daquela nação. Eles deixaram de ouvir a verdade e se iludiram com falsas profecias. Se iludiram
com falsas promessas. E o pior de tudo, as suas vidas eram a evidência de que eles não amavam a Deus, de que eles não obedeciam a Deus. Como foi terrível a destruição em Judá e em Jerusalém. Eles só queriam coisas boas, mas Deus não tinha coisas boas para eles naquele momento, porque eles desobedeceram a Deus. Isso também deve estar sempre em nossa mente. Se eu peco contra o Senhor, a única coisa que eu posso esperar não é bênçãos, mas sim a disciplina do Senhor. E Deus então permite o mal na vida daquela nação. E nós podemos então perguntar: o que aconteceu com Judá? Primeiro, eles esqueceram que Deus é santo e que Ele também é fogo consumidor. Segundo, eles abraçaram a idolatria. Judá e Jerusalém tornaram o templo em um covil de salteadores. Vale ressaltar que Judá ainda adorava ao Senhor, mas também adorava outras divindades. Deus se tornou apenas mais um dentre muitos deuses que havia naquela nação. Deus virou mais um deus do panteão de deuses que eles estavam adorando. Queridos, como é difícil quando nós abandonamos o Senhor, quando nós fazemos dele apenas mais um Deus dentre muitos outros que nós estabelecemos em nosso coração. É por isso que Deus precisa punir aquela nação. É por isso que Deus precisa trazer o mal sobre a vida daquela nação. É por isso que Deus também traz o mal, muitas vezes, sobre nossas vidas, para que nós venhamos correndo, desesperados, para os seus braços, em busca de perdão, graça e misericórdia. Que o Senhor, Ele então venha agir soberanamente em nossas vidas. Quando Jeremias é chamado para anunciar a sentença de Deus, era apenas um jovem. E cada situação que ele experimenta, daquele momento em diante, o ajudaria a se fortalecer cada vez mais no Senhor. Deus não chama, queridos irmãos, os fortes. Ele fortalece os fracos. Deus reafirma sua promessa na vida de Jeremias. Ele diz: eu estarei contigo. Isso deve ser o suficiente em nossas vidas. Saber que o Senhor não nos abandona. Todas as dificuldades tornaram Jeremias uma torre forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Cada pancada, cada açoite foi necessário na vida de Jeremias. Deus estava forjando, moldando o caráter do seu profeta. Mas isso é bom, queridos irmãos, quando nós vivemos pela verdade. Cada açoite de Jeremias era porque ele estava anunciando a verdade. Não era porque ele estava mentindo ou traindo a nação. Mas é porque ele estava anunciando a sentença de Deus. E nós não queremos ouvir a sentença de Deus. Nós queremos nos esquivar dela. Nós queremos achar um meio de adorar a Deus e adorar o mundo. Nós não queremos a disciplina. É por isso que Jeremias é odiado. Porque ele não é um profeta politicamente correto. Ele não era ou não seria um sacerdote politicamente correto. Ele é aquele que foi escolhido por Deus para anunciar a sentença. Ele era fraco. Sim, muito fraco. Mas Deus o fortalece. Deus o engrandece. Deus o exalta através da mensagem que ele iria trazer. Por fim, Jeremias, ele sabia das suas fraquezas. Ele sabia das suas deficiências. Mas aos olhos de Deus, ele era alguém que iria cumprir a sua missão. Jeremias sabia que Deus o capacitaria para cumprir a sua missão. Cada perseguição, cada açoite, o aprisionamento, serviram para fortalecer o profeta de Deus. Assim como Jeremias, a igreja também é atacada por todos os lados. Se estamos sendo atacados por pregar a verdade, tenho a certeza de que Deus está do nosso lado. E que, assim como Jeremias, seremos salvos.
A igreja ela está muito preocupada em não ser atacada. E para não ser atacada, ela abre mão da verdade. E quando a igreja abre mão da verdade, ela dá lugar ao pecado. Ela permite o erro. Ela permite o engano. E ela é passível da disciplina do Senhor. É por isso, queridos irmãos, que nós não podemos abrir mão da verdade. É por isso que nós escolhemos o açoite, o aprisionamento, a perseguição, do que andar de mãos dadas com o mundo perverso. Do que abraçar a idolatria, abraçar o pecado. Ou tentar achar meios de dizer que aquilo não é mais pecado. Nós sempre tentamos tornar o pecado algo bonito e assim aceitá-lo no nosso meio. Judá havia aprendido a adorar outros deuses. Ensinou os seus filhos a adorar outros deuses. E queria que Jeremias e o próprio Deus aceitasse isso como se não fosse nenhum mal. A igreja, queridos irmãos, tem abraçado alguns pecados terríveis. Muitas vezes em nome de um falso amor, de uma falsa verdade, mudam a verdade de Deus pela mentira. E estão atraindo a ira de Deus. Aos olhos humanos, Jeremias ele era um fracassado, um derrotado. Mas aos olhos de Deus, ele era mais do que vencedor. Ele guardou a fé e cumpriu a missão que fora dada por Deus. Não podemos esquecer do que o apóstolo Paulo nos ensina. Tudo posso naquele que me fortalece. Podemos, queridos, suportar as aflições porque Deus é a nossa força. Porque Ele é o nosso castelo forte. Porque Ele é quem nos segura e nos sustenta. Toda a capacidade necessária para suportar as aflições vem de Deus. Jeremias se apropria dessa verdade. E eu gostaria de convidá-lo a também se apropriar dessa verdade. Você é fraco, mas Deus lhe tornou forte. Você precisa guardar a sua fé e cumprir cabalmente a missão que Deus também lhe concedeu. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque mesmo em meio às dificuldades e provações da vida, a força que ele tinha emana do Senhor. E nós podemos também hoje buscar essa força para cumprir cabalmente a vontade de Deus. Se aproprie dessa verdade. Se aproprie dessa verdade que liberta, que salva, que cura. Se aproprie dessa verdade. Deus diz: eu estarei contigo. E é justamente porque Deus está conosco que nós podemos vencer. Nós vencemos o mundo com a força que vem do Senhor. Jeremias, queridos irmãos, se apropriou dessa verdade. E mesmo em meio a todas as perseguições, ele desfrutou da presença de Deus e não se curvou ao mundo. A igreja precisa se apropriar dessa verdade e levantar a sua cabeça, olhando para Deus, para o autor e consumador da sua fé. Então que Deus ele aplique a sua palavra ao meu coração, ao seu coração, e que você possa, assim como Jeremias, ser também uma torre forte, uma coluna de ferro, e aguentar as pancadas que a vida nos dá, na certeza de que Deus está ao nosso lado, e que se nós pregamos a verdade, nós não estamos desamparados, desassistidos, mas Deus está conosco. Que Ele nos abençoe.